Boa noite, boa noite a todos. Hoje a nossa sabatina vai ser com o candidato a prefeito Francisco Padilha. Estou aqui no aguardo. Gostaria de agradecer a todos que estão sempre aqui comigo, que frequentam a minha live. Gente, estou aqui no aguardo do convidado. Obrigada, Pastor Mão, obrigada, Tiago Isídio também, pela presença de vocês. Todos que sempre nos acompanham, eu faço um agradecimento especial. A Isadora também está por aqui. E hoje nós vamos conhecer os projetos do senhor Francisco Padilha, candidato à prefeitura de Paulista, Pernambuco, que fica na região metropolitana do Recife. Como eu sempre falo, gente, eu tenho muito orgulho disso que eu tenho feito, desse trabalho que eu tenho feito, das pessoas que tenho trazido aqui na minha live. Vamos aqui aguardar. Eu sou muito orgulhosa, porque venho fazendo um trabalho que é imparcial, onde o homem, ser humano, está acima do político. Como sempre digo, é a humanidade que sobressai em cada ser. Estou preparada para fazer essa live, que sei que vai ser incrível, baseada também na verdade e na transparência. Gente, muito obrigada. Eu também sou sua fã. Gente, também estou um pouco emocionada também, mas vamos lá, esperando o contato entrar, o convidado entrar, para a gente começar com as nossas sabatinas de perguntas, que já separei aqui. As perguntas são baseadas também no plano de gestão do candidato, para a gente também poder entender. Enquanto isso, falo que... Olha, eu vou falar mesmo, viu? Porque... Enquanto isso, eu gosto muito dessa interação, gente. Muito obrigada. Eu estava esperando também sua opinião, viu, Isadora? Sobre isso, né? Às vezes a gente tem que ver também a questão que as pessoas estão muito exaltadas também, né? Então, a política vai dizer que não. Vai dizer que não gostou, né? Ai, vamos lá, gente. Tô aqui, vamos ver. Eu achei divertido, tá bom. Estou aqui esperando e vamos ver se vai entrar, como é. Gente, olha aqui, o candidato já chegou. Eu vou enviar o convite. Entrar ao vivo com Francisco Padilha. Já enviei o convite e agora a gente vai esperar que ele entre, que também que a plataforma nossa a plataforma esteja cooperando com a nossa live hoje. Como eu falei, a gente vai conhecer um pouco do plano de gestão de Francisco Padilha. Entender como vão funcionar muitas das coisas que ele está propondo.
Mas vamos também falar um pouquinho também, com certeza vamos falar um pouquinho também do ser humano, né? Porque é sobre isso também. A gente, eu digo que essa linha tênue entre o político e o ser humano. Então, não estou conseguindo conectar. O senhor pode enviar para mim, então vou cancelar essa aqui, aceitar. Vamos. Não, eu acho que agora vai funcionar. Vamos ver, gente. Boa noite. Boa noite, tá ouvindo bem? Estou ouvindo, estou vendo bem. Espero que você também esteja me ouvindo, vendo bem. Tá ok, tá É ok. uma satisfação muito grande ter você aqui. E eu já agradeço, já agora no início, pela sua disponibilidade. Sei que tem muita correria, mas agradeço também a sua assessoria. Foi muito respeitosa comigo, respeitosa também pelo meu trabalho. Primeiro, vou apresentar o candidato, falar um pouquinho da sua trajetória. Francisco Padilha, 43 anos, candidato a prefeito, advogado e pai de 3 filhos. Casado e pai de 3 filhos, filiado ao PDT, soma 16 anos na administração da cidade, como técnico e secretário de Assuntos Jurídicos. Em 2020, foi candidato a prefeito, somando, no segundo turno, 61.931 votos. Agora, eu gostaria que você desse aquela saudação às pessoas, aos seguidores, para que a gente pudesse começar com umas perguntinhas básicas. Bem, boa noite, Fabiana. Eu queria agradecer a você e todos que fazem a sua página, né? Chá, Prosa e Arte. É uma satisfação muito grande a gente ter a oportunidade de estar conversando tanto com os seus seguidores, né? As pessoas que lhe acompanham e principalmente com as pessoas, com os munícipes, com os cidadãos da nossa amada cidade do Paulista. A gente realmente está, né, mais uma vez colocando nosso nome à disposição por acreditar que Paulista hoje precisa fazer uma mudança, Paulista hoje precisa oxigenar os ares da política, né? Até porque já fazem 20 anos, uma década, 2 décadas, na verdade, uma geração que se passou, que Paulista só foi administrada por 2 prefeitos. A gente precisa mudar essa história, virar a página da velha política e dar oportunidade a uma oxigenação dos quadros políticos da cidade, por isso que a gente se coloca nessa condição. É uma satisfação muito grande estar aqui com você, para aproveitar e mostrar as nossas propostas e o que a gente está disposto a fazer a partir do momento que a gente foi eleito prefeito em janeiro de 2025. Gente, obrigada às pessoas que estão aqui, que vão nos acompanhar. A primeira pergunta que eu vou fazer é sobre... Eu vou fazer a primeira pergunta sobre a sua vice-prefeita. Como foi essa escolha? Como surgiu, na verdade, a gente essa escolha do nome de Aron? A gente estava num projeto político apenas com o PDT. A partir do momento que o atual prefeito desistiu de ir para a reeleição, a gente começou a fazer as articulações para trazer para a nossa base de apoio a Federação Brasil da Esperança. E aí eu tive um contato com a senadora Tereza Leitão, quando foi apresentada a possibilidade, assim, a intenção da federação nos apoiar. Foi quando eu sugeri a ela que o PT indicasse o nome de uma mulher. E aí ela deu algumas opções e dentre elas estava o nome de Aron, né, uma pessoa que é uma militante, mas não apenas uma militante política do Partido dos Trabalhadores. Talvez o que fez com que a gente fizesse esse casamento nessa chapa foi exatamente as qualidades dela, não como militante, mas as qualidades profissionais e técnicas dela, né? Ela é uma mulher hoje que sempre trabalhou na questão dos movimentos sociais, mas hoje especificamente ela tem um quê a mais, que é exatamente a questão da captação de recursos, da elaboração de projetos, né? Da execução de projetos que ela mesma elabora e também outros que ela gerencia. Então isso foi um diferencial que fez com que a gente, dessa união, a gente pode ter a certeza de que Paulista vai ganhar muito a partir de janeiro de 2025, com a nossa eleição e quando a gente efetivamente tomarmos posse e pudermos colocar em prática todas as propostas que a gente está disposto a apresentar e disponibilizar em execução de diversos serviços que hoje, infelizmente, a população está carente. Boa, boa.
quais são as suas políticas referentes à infraestrutura urbana e acessibilidade? Infelizmente, como eu disse, infelizmente Paulista, como foi administrada apenas por duas pessoas por muito tempo, né, muitas coisas, principalmente a questão da infraestrutura hoje da nossa cidade e especificamente das áreas dos bairros aqui das praias, né? Eu estou falando aqui hoje de Maria Farinha, e porque é onde fica o escritório da nossa equipe de comunicação, e aí a gente sabe que aqui, principalmente nessa área das praias, existem duas estações no ano. Uma estação da lama e uma outra estação da poeira, né? Infelizmente as pessoas, quando estão na estação chuvosa, na nossa estação chuvosa, é lama o tempo todo, e aí quando a gente passa para o verão, é poeira o tempo todo. A gente já encontrou algumas alternativas para acabar com isso. Uma delas vai ser a utilização do recurso do IPTU, obviamente respeitando os descontos constitucionais obrigatórios de 15% para a saúde e de 25% para a educação, mas o que sobra a gente vai reverter integralmente para a pavimentação de ruas daqueles bairros. A gente vai pegar, por exemplo, onde a gente está em Maria Farinha. O recurso do IPTU arrecadado no bairro de Maria Farinha, vamos tirar os descontos constitucionais para a saúde e educação e o resto a gente vai investir efetivamente na infraestrutura, na pavimentação de ruas aqui no bairro de Maria Farinha. E assim a gente vai fazer nos 4 cantos da cidade. A gente sabe que Paulista é uma cidade muito complexa, porque é uma cidade que, ora, temos umas áreas rurais, mas também temos áreas litorâneas e também temos as áreas das construções da antiga Coab, né? Dos bairros projetados e construídos pela antiga Coab, como Jardim Paulista, os Maranguapes, Atulong 1, Atulong 2. Então, esses bairros, eles já têm uma infraestrutura de pavimentação de ruas. São poucas as ruas nesses bairros que não são pavimentadas, diferentemente aqui das praias. Aqui nas praias são poucas as ruas que são calçadas. Então, a gente tem que entender essa dicotomia, essa diferença dos bairros da cidade e a gente saber atuar diretamente onde as prioridades que vão ser estabelecidas pelas pessoas, pela população, a gente vai poder atuar diretamente. Então, além dessa questão da pavimentação de ruas, a gente sabe que Paulista também precisa dar um salto no que diz respeito a outras infraestruturas, como, por exemplo, nossas escolas. Infelizmente, nossas escolas estão sucateadas, né? A gente também tem que fazer a questão da infraestrutura, infraestrutura urbanística, por exemplo, da nossa orla. A gente tem que fazer uma requalificação das nossas calçadas, principalmente para dar condições às pessoas com deficiência terem a oportunidade de andar nas calçadas, porque não tem nem a questão da acessibilidade. Eu tive a oportunidade de fazer uma caminhada em Maranguape 2 e fui parado por um cadeirante, que a primeira coisa que ele me pediu, pelo amor de Deus, cuide das nossas calçadas e dê condições a pessoas como eu terem acesso às calçadas e poder simplesmente andar com nossas cadeiras de roda. Então, isso me tocou muito. A gente já tinha proposto um plano de requalificação de calçadas para poder a gente... E foi quando eu apresentei a ele nosso plano de governo nesse sentido. E aí ele, graças a Deus, a gente conseguiu convencê-lo. Ele ficou certo de nos apoiar, não apenas nos dando voto, mas também conquistando outros votos. Então, a gente tem essa preocupação porque a gente escuta das pessoas. É aquela questão. Eu quero fazer uma política diferente para a nossa cidade. Uma política que hoje o povo de Paulista sente falta, que é de aproximação, né, da população com o político, com o gestor. Infelizmente, isso não acontece há muito tempo. No período de campanha, a gente vê o político na rua. Quando ganha eleição, sequer volta para pedir, para agradecer os votos. E aí se esconde da população, não dando oportunidade de simplesmente a população fazer uma reivindicação, dar uma sugestão, uma reclamação, por que não dizer, e também, quando as coisas são bem feitas, um elogio, um agradecimento. Mas, infelizmente, isso não acontece há 20 anos e a gente quer virar essa página e fazer, e dar oportunidade à população de atuar junto conosco na administração da nossa cidade. Porque é aquela história, Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca. Então, para a gente escutar mais. Porque quando a gente escuta a população, a gente tem condições de acertar cada vez mais. Eu li o seu plano de governo, li minucioso, é um plano de governo muito, assim, é bem completo, muito completo, de verdade. E eu percebi que em vários pontos você destaca esse diálogo com a população, e você busca dentro do plano, né, esse diálogo com a popular, a participação popular. Eu queria saber, em uma coisa específica do plano, próprio na área de gestão administrativa, que você fala muito nessa parte
participação popular. Como seriam esses que você fala, ampliar os canais de diálogo e participação da comunidade nos processos de tomada de decisão do município? Aí eu queria que você explicasse assim, como seria a implementação dessa participação popular. Veja, a gente fez isso já na formação do nosso plano de governo, né? A gente faz plenárias onde a gente dá a oportunidade das pessoas de nos sugerirem as principais dificuldades que eles passam naquele bairro. Porque, como eu digo, quando a gente atua junto com a população, a gente consegue acertar muito mais. Então, a gente sabe que cada bairro ela tem sua particularidade. Cada bairro, cada morador, cada cidadão tem sua particularidade. A gente precisa, por exemplo, aqui no bairro de Maria Farinha, a gente reunir, fazer uma plenária e pedir para que as pessoas indiquem 3 prioridades. Eu não tenho condições, eu tenho plena convicção de que eu não tenho condições de resolver todos os problemas daquele bairro ao mesmo tempo. Mas se a gente elege as prioridades, a gente tem condições de atacar a primeira prioridade, depois que se solucionar essa primeira prioridade, que geralmente, em todos os 4 cantos que a gente tem andado, é quase que uma toada só. É uma voz uníssona. Hoje, o principal problema na nossa cidade é a questão da saúde, do serviço público de saúde. Então, a partir do momento que a gente dá a oportunidade às pessoas, elejam, por exemplo, no bairro de Maria Farinha, 3 prioridades. Aí o povo vai dizer a saúde, a infraestrutura, a educação, a creche, a questão da assistência social. Então, a gente elegendo essas 3 prioridades, a gente tem como atacar uma a uma e fazer com que as pessoas se sintam contempladas. Porque a partir do momento que a gente dá essa oportunidade, mesmo que a grande maioria eleja essas prioridades e alguém que não teve a oportunidade de eleger, ou não teve a oportunidade de participar da plenária, mas ela vai se sentir contemplada porque a grande maioria daqueles moradores daquela comunidade, daquele bairro, foi quem deu as sugestões. Então, pelo menos a gente está dando a oportunidade das pessoas participarem conosco. E da mesma forma, eu fiz uma coisa muito parecida, não como foi feito em Recife na gestão do prefeito João Paulo, onde houve o orçamento participativo, com a indicação dentro do orçamento de obras, ações e projetos. Vai ser coisa parecida, né? Porque as pessoas vão eleger as prioridades e a gente vai atacar uma a uma para poder dar continuidade e fazer com que diminuir, né, o sofrimento das pessoas com relação principalmente à ausência dos serviços públicos. A gente sabe que, como você bem frisou aí, como está a saúde, né? A falta de profissionais, as estruturas também, muitas não funcionando. Como você pretende melhorar o atendimento nos postos de saúde do município? Rapaz, Fabiana, chega a dar uma dor no coração. A gente, infelizmente, ainda tem que aceitar que as pessoas da nossa cidade tenham que se submeter pelas madrugadas na frente das filas, em frente aos postos de saúde, para poder esperar o posto abrir, para poder aguardar o atendente chegar, para poder distribuir as fichas, que muitas vezes são em número insuficiente para a quantidade de pessoas que tem na frente dos postos. Então, isso para a gente é uma coisa que não existe, não se concebe mais, não tem sentido. Em pleno século XXI, no ano 2024, a gente não ter à disposição da população um aplicativo para marcação de consultas e exames. A gente não ter um prontuário eletrônico unificado, interligando todas as unidades de saúde. Porque necessariamente você vai procurar um serviço numa unidade de saúde, se naquela unidade de saúde não tem a especialidade que você precisa, ou também não tem a medicação que você precisa, com o prontuário eletrônico único, você já vai ser referenciado, né, já vai ser regulado para ir procurar em outra unidade, já com o horário determinado, já com a pessoa certa para você procurar, para ter aquele seu serviço, aquela sua reivindicação contemplada. Porque não existe nos dias atuais você chegar num posto, perguntar a um atendente, primeiro, muitas vezes ele não é bem recebido, não é bem atendido, porque quando a pessoa vai procurar um posto, não vai porque quer, vai porque precisa. E o mínimo que a gente pede que as pessoas façam é atender da melhor maneira, atender de uma maneira que as pessoas se sintam contempladas, que a pessoa, mesmo que não seja atendida, mas que saia satisfeito pelo atendimento, mesmo que não seja atendida a sua reivindicação, mas saia satisfeito com o atendimento que recebeu. Com o atendimento de forma humanizada, é o acolhimento, porque a pessoa vai precisando realmente. Então, quando a gente atende e acolhe aquele cidadão, aquela cidadã, a pessoa vai pelo menos saber que, poxa, eu fui bem tratado, né? Não consegui resolver meu problema, não peguei meu medicamento, mas eu fui bem tratado.
Então, eu fui direcionado para uma outra unidade, onde vai ter lá o meu medicamento, onde vai ter lá a especialidade médica que eu preciso. É isso que a gente precisa transparecer e fazer com que a população tenha esse serviço bem prestado. Então, a gente vai estar disposto, além de implantar o prontuário eletrônico único, além de implantar o aplicativo e um call center para marcação de exames e consultas, e também receber esses exames. Além disso, a gente vai ampliar o número de unidades de saúde da família, principalmente nessa área litorânea do município, né? Nos bairros de Maria Farinha, Conceição, Pau Amarelo, Nossa Senhora do Ó, né? Janga. Então, a gente vai fazer com que a população se sinta contemplada efetivamente, porque também é um relato que a gente recebe muitas pessoas, somente esses bairros aqui que eu mencionei, de que a área que eles moram não é coberta. A área que eles moram não tem um atendimento dos agentes de saúde, não tem um atendimento dos enfermeiros e dos médicos das unidades de saúde da família. Então, a gente precisa ampliar esse tipo de atendimento. Além disso, na área de saúde, a gente precisa fazer uma reivindicação que é tão antiga da população também aqui da área das praias, que é exatamente a implantação de unidade de pronto atendimento de urgência e emergência 24 horas. A gente vai tirar do papel a tão sonhada unidade de pronto atendimento que a gente já tem no Centro Paulista. A nossa unidade mista Torre Galvão, hoje a protoclínica, policlínica Torre Galvão, ela já funciona 24 horas. Né? Então a gente vai fazer isso aqui também na área das praias. E a principal ação que a gente vai fazer na área de saúde é exatamente fazer com que voltem a nascer filhos na cidade, cidadãos paulistenses, porque há 20 anos que a nossa maternidade foi fechada e de lá para cá nunca mais as pessoas, as mulheres gestantes, tiveram a oportunidade de terem seus filhos aqui na nossa cidade, infelizmente. Você tem algum projeto que valorize e capacite os professores da rede municipal de ensino? Rapaz, a educação para mim eu acho que é uma prioridade. Primeiro porque é de berço, eu costumo dizer que a educação para mim é de berço. Né? Minha avó materna, ela foi professora numa das escolas aqui na cidade, do Dantas Barreto, ali no Centro Paulista, muito conhecido. Então minha mãe foi professora do Dantas Barreto, do Firmino da Veiga, foi professora do Kennedy, foi diretora da escola Polivalente Padre Hermano Novaes, hoje é EREM, né? Padre Hermano Novaes ali em Paraty. Eu tinha outras tias também que ensinaram, tia Alice, a irmã mais nova da minha mãe, tive a oportunidade de ser diretora do Dantas Barreto até outros dias. Então, assim, a família tem um legado de serviços prestados na educação na nossa cidade. E, além disso, eu tenho hoje uma das principais bandeiras do partido que eu faço parte, que é o PDT, é a educação. Onde Leonel Brizola, que foi presidente, que foi governador do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro, foi ele que instituiu a educação no modelo de tempo integral. Então, a gente vai fazer isso aqui na cidade. A gente vai fazer a valorização do profissional da educação, a gente vai criar a casa do professor para dar, tanto além da formação continuada, também o serviço de acolhimento do professor, seja no que diz respeito a fonoaudióloga, psicólogo, fisioterapeuta, porque o professor, quando ele sai da sala de aula, ele sai com uma carga emocional muito forte, porque, infelizmente, as famílias, às vezes, depositam seus filhos nas escolas e entregam eles nas escolas com uma carga emocional muito forte, que quem acaba assimilando essa carga é o professor, né? Que é exatamente o elo de ligação entre a escola e o aluno. E a gente vai fazer com que esse atendimento, esse acolhimento ao professor exista essa unidade de atendimento ao professor, nessa casa do professor. Além disso, a gente também vai tirar do papel e vai construir 8 novos CEMEDs, as antigas creches, porque é uma reivindicação da população, principalmente das mulheres, que não tem onde deixar seus filhos para poder ir em busca do mercado de trabalho. E, principalmente, tirar do papel e implantar efetivamente a escola em tempo integral. Porque, infelizmente, a atual gestão disse que fez uma única escola em tempo integral, mas ela não funciona. Não funciona contente, isso é uma demanda e uma reclamação, tanto dos professores, como principalmente dos pais dos alunos. A gente tem escutado isso. Eu tive a oportunidade, essa semana que passou, a gente fazer uma caminhada no Chega Mais. Eu tive a oportunidade de escutar um relato de 2 professoras da creche que tem lá no Chega Mais, as professoras revoltadas com o atendimento que a atual gestão tem dado, que sequer as fraldas para as crianças eles estão disponibilizando. Isso é um crime, isso é um absurdo que estão fazendo com nossa educação. A educação do paulista hoje, infelizmente, está precisando fazer uma grande melhora, uma melhora consubstancial, porque, infelizmente, hoje a gente está muito aquém dos índices que a gente quer chegar
e que faça com que a nossa educação seja uma educação de qualidade, que a gente prepare nossas crianças, os nossos adolescentes para o futuro da cidade. A gente sabe que a gente precisa olhar para o futuro, mas a gente tem que começar a melhorar o presente. Infelizmente, o presente da nossa cidade não está bem legal, não. É verdade, está deficiente em muitos pontos. Você tem alguma... A gente sabe também que muitos bairros em Paulista sofrem com a criminalidade, com a falta de segurança. O que você pode fazer, o que você tem para mostrar a gente que possa dar uma certa alegria para a gente? Fabiana, o prefeito atual, ele ganhou a eleição dizendo que Paulista ia ser uma cidade feliz. Desde que ele assumiu o mandato dele, Paulista entrou numa tristeza tão grande e hoje eu vejo que Paulista está numa depressão profunda. Porque em 3 anos e 9 meses ele não fez nada. Pelo contrário, em vez de tornar Paulista feliz, a cidade ficou totalmente infeliz. Falando da questão da segurança pública, a gente sabe que muitos prefeitos utilizam-se da prerrogativa e da obrigação do Estado, uma vez que é ele que gerencia a Polícia Militar, para tirar a obrigação dele. Mas a gente sabe que tudo que acontece na cidade, acontece no município. Então o prefeito tem que saber que a obrigação também é dele. A obrigação é dele em atuar em cooperação com a Polícia Militar. E de que maneira? Você pode me perguntar. A gente tem projeto para isso. A gente faz uma política jovem, uma política nova, onde a gente vai buscar onde está dando certo e traz para a gente adequando a nossa realidade. Eu tive a oportunidade de visitar a cidade de Cabedelo, na Paraíba. Hoje a cidade de Cabedelo é a segunda melhor cidade na questão de segurança pública do Nordeste. Então é muito importante a gente buscar essas boas práticas que acontecem lá. Eu visitei a central de monitoramento eletrônico da cidade de Cabedelo. Hoje a cidade é toda monitorada através de câmeras de vídeo monitoramento. E ela utiliza de um sistema de reconhecimento facial, onde a pessoa que pode responder por um processo ou esteja sendo procurada pela polícia, se ela passou por qualquer uma das nossas câmeras, ela vai ser identificada e imediatamente as forças policiais vão ser acionadas para tomar as providências necessárias com relação a essa pessoa. E aquela história, quando a gente faz com que a sensação de segurança volte para a população, tudo melhora, todos os serviços melhoram. Hoje, infelizmente, a gente não está tendo isso na nossa cidade. A gente precisa retomar o número de câmeras de vídeo monitoramento que já existem, aplicando esse sistema, além do que ampliando esse número de câmeras de vídeo monitoramento. Porque a gente precisa dar essa sensação de segurança. Além disso, também, a gente precisa eficientizar a nossa guarda municipal. A gente tem excelentes profissionais na guarda municipal da nossa cidade. A gente precisa ampliar esse quadro, obviamente, porque o quadro não é suficiente para a cobertura do território do nosso município. A gente precisa qualificá-los para criar a ronda escolar, a ronda da Patrulha Maria da Penha. A gente precisa criar a ronda dos principais centros comerciais da cidade. Tudo isso a gente vai fazer porque a gente já tem os projetos e sabe onde buscar o recurso. E também a gente precisa eficientizar a questão da iluminação pública, que é aquela história. A pessoa que está mal intencionada e pensando em cometer um crime, quando ela vê que a rua é iluminada, quando ele percebe que a rua tem as câmeras de vídeo monitoramento, quando ele percebe que existe uma ronda passando constantemente naquele centro comercial ou perto daquela escola, ou até mesmo naquela comunidade que já está sendo identificada como uma comunidade que precisa de uma atuação mais ostensiva tanto da nossa guarda como também da Polícia Militar, ele vai pensar 2 vezes antes de cometer o crime. Então isso a gente vai conseguir reduzir os índices de violência. É aquela história, a gente não pode se eximir da responsabilidade solidária que nós temos com o governo do Estado. A responsabilidade é do governo do Estado, mas a solidariedade em cooperar com a redução dos índices de violência é do prefeito, e a gente vai fazer isso, com certeza. A gente sabe que nós temos uma orla, uma costa, né? Um litoral que pode ser muito bem aproveitado, mas a gente também sabe de todo o descaso que tem em relação às praias, ao litoral de Paulista, que poderia ser bem aproveitado também para a questão de turismo. E dentro do seu plano de gestão fala muito de atrair investimentos para atrair investimentos e atrair turistas, né? Como você pretende melhorar a situação da orla?
Fabiana, infelizmente, Paulista hoje tem 14 quilômetros de orla, só que para a população usar efetivamente, a gente não tem, eu acho que 6 ou 7 quilômetros, porque em razão do avanço do mar, muitas áreas do nosso litoral, elas não têm condições das pessoas terem acesso à praia. Além também da questão de algumas áreas, alguns trechos do nosso mar, estão impróprios para uso em razão do escoamento dos dejetos sanitários, dos esgotos diretamente no nosso mar. A gente precisa entender que a gente precisa de tomar diversas frentes de trabalho para poder melhorar a condição das nossas praias, para poder atrair o turista. Que é aquela história. O turista, quando vem numa cidade, ele vem para gastar. Ele vem para fazer bons passeios, ele vem para comer em bons restaurantes, ele vem para se hospedar em bons hotéis, ele vem para fazer realmente um investimento que ele guarda para usar durante as férias ou durante o final de semana. Mas, infelizmente, hoje em Paulista, o turista vem para cá e não leva consigo boas recordações. Para você ter uma noção, aqui em Paulista hoje a gente não tem um local para se comprar um souvenir, né? Uma lembrança da cidade para que o turista venha, compre e leve. Não tem. A gente tem que fazer uma grande força-tarefa. Primeiro, para requalificar a nossa orla. Segundo, para ir buscar junto ao governo federal dos recursos necessários para tirar do papel o projeto da engorda, para a gente devolver a possibilidade da população ter acesso à praia. Não é uma coisa simples, até porque tem um projeto de 2012 que precisa ser atualizado para poder a gente tirar do papel, fazer a licitação e executar essa obra. Isso é uma obra muito complexa, até porque vocês acompanharam o que aconteceu lá em Candeias, em Jaboatão. Deu certo e hoje está lá, a população tendo acesso novamente às praias. A gente precisa tirar do papel e não adianta simplesmente a gente fazer somente em Paulista. A gente sabe que esse projeto da engorda é um projeto que envolve Olinda, Paulista, Igaraçu e Itamaracá. E também, por que não dizer, Goiânia. Né? Então, são as cidades do litoral norte que precisam fazer uma força-tarefa, um consórcio, para poder unidas tirarem do papel esse tão projeto que é tão sonhado por nossos banhistas, por nossos turistas. Além disso, nós temos também que melhorar a questão da receptividade dos nossos turistas. Por exemplo, hoje, um patrimônio histórico que nós temos na cidade, que poderia ser utilizado como uma central de atendimento ao turista, poderia ser utilizado como um centro de artesanato para que os nossos artesãos pudessem expor e colocar à disposição os seus souvenirs, as suas lembranças, para que o turista viesse e levasse consigo uma lembrança da cidade. A gente poderia também fazer ali um centro histórico para poder os nossos alunos da rede pública municipal terem uma aula de história, que é o nosso Forte de Pau Amarelo, que há muito tempo se arrasta numa reforma que não sai do papel e que os gestores que passaram sempre colocam a culpa no IPHAN, né, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que é um órgão federal e foi exatamente criado para preservar o patrimônio, para cuidar do patrimônio, mas ele não é impeditivo da reforma, pelo contrário. Ele simplesmente quer que seja feita a reforma de maneira que preserve-se a estrutura histórica daquele patrimônio. E a gente precisa tirar do papel essa obra de reforma do Forte Pau Amarelo. Além disso, a gente também tem que criar um centro gastronômico na cidade. Paulista não deve a nenhuma outra cidade do estado de Pernambuco no que diz respeito à sua culinária. A gente precisa também incentivar essa questão do centro gastronômico na cidade. A gente precisa otimizar, porque Paulista hoje, com esses 14 quilômetros de orla, a gente tem o mar, que é o melhor mar para a navegabilidade do litoral de Pernambuco. Eu desafio qualquer outra cidade do nosso estado que tenha um mar tão bom para navegar como Paulista. A gente precisa dar um atendimento específico a essas pessoas que atuam nesse ramo. A gente precisa tirar do papel diversos projetos que nós temos para fazer com que o turista venha, deixe o dinheiro aqui, mas tenha vontade de voltar outras vezes, que infelizmente não é o que está acontecendo. Está quase terminando. É muita coisa. Se você não deixar a gente passar a noite toda aqui conversando. Olha, se tivesse que fazer sobre tudo, porque, como eu falei no início, o seu plano é extenso, é muito completo também, sabe? Mas eu estou aqui, já está perto, eu vou fazer uma pergunta. A pergunta agora é sobre a questão de drenagem urbana, para reduzir também essas questões de enchentes e alagamentos que estão sendo frequentes no município. A gente precisa tirar do papel também uma coisa que é um desafio, mas a gente tem aquela história. Eu não tenho medo de desafio, não. Se eu tivesse medo de desafio e de obstáculos, eu talvez não estivesse aqui mais uma vez me colocando meu nome à disposição
para ser candidato a prefeito. Eu, pelo contrário, eu enfrento os desafios, eu supero os obstáculos junto com a população e com a boa vontade de fazer o melhor para a minha cidade. Esse é o meu lema, é isso que eu prego para poder a gente conseguir alcançar nosso objetivo, que é ganhar a eleição. Então, assim, a gente precisa tirar do papel um plano de macro-drenagem na nossa cidade, para poder ter a questão dos destinos das águas pluviais e, principalmente, a questão do destino dos dejetos sanitários, que é o saneamento básico. A gente sabe que a questão do saneamento é uma obrigação da Compesa, mas a gente precisa também atuar em cooperação, fazendo esse plano de macrodrenagem, entregando à Compesa, né, esse estudo que a gente vai fazer para poder ela tomar para si a obrigação, né, de desenvolver esse plano de saneamento. Existe uma PPP que foi contratada aí pela Compesa para fazer o saneamento de toda a região metropolitana do Recife. Isso é um desafio a longo tempo, mas que a gente tem que começar a tirar do papel. Porque, por exemplo, nessa área litorânea nossa, nesses bairros litorâneos nossos, infelizmente, muitas pessoas depositam seus dejetos sanitários nos canais que eram para escoar as águas fluviais. E acaba esses canais desaguando exatamente no nosso mar, o que torna a nossa água do mar imprópria para o banho em alguns trechos da nossa praia. A gente precisa encontrar a solução para que a Compesa ela institua as estações de tratamento de efluentes, que ela institua as zonas de tratamento de resíduos domiciliares, para poder a gente fazer com que esses canais que cortam o nosso litoral, eles sejam usados tão somente para escoar a água da chuva, que é o objetivo deles, né? Então a gente tem que tirar do papel esse plano de macrodrenagem. Não apenas aqui no litoral, mas também em outras áreas, como por exemplo, lá na Aurora, ali perto do antigo Varejão Paulista, hoje o supermercado é demais. Qualquer chuva que dá no centro de Paulista, ali no bairro da Aurora, hoje alaga de maneira que fica intransitável aquela área. A gente precisa encontrar uma maneira de que as águas da chuva, quando comecem a cair, a gente tenha o canal, tenha o caminho regular para que a água escoa de uma maneira mais efetiva e que não venha exatamente causar esses alagamentos que, infelizmente, causam transtorno no período de chuvas. Eu vou pegar só uma pergunta aqui de um dos seguidores que colocou aqui a respeito de uma... Ele colocou aqui, eu quero repassar, porque a gente também tem que dar essa atenção aos seguidores, ver o que eles estão pedindo. Ele botou, boa noite, minha pergunta é sobre o posto daqui da Rua Portugal. Como vai ficar esse posto? Não foi muito completa. E depois tem um aqui que botou, Paulista, Pernambuco precisa de tudo, de um prefeito como você, Padilha, é 12. Rapaz. Na verdade, ali na Rua Portugal, que é a Rua Portugal, Rua Ruanda, Alemanha Ocidental, são ruas transversais à Avenida Estados Unidos, né? Infelizmente, essas ruas elas sofrem muito com a questão de infraestrutura. Por exemplo, tem a Rua Ruanda, que tem um trecho dela que a pessoa não consegue, porque todas essas ruas ligam aos Estados Unidos a PE01. Então, tem alguns trechos de algumas dessas ruas que sequer a pessoa consegue transitar e sair da Estados Unidos até a PE01 por conta da questão da infraestrutura, que é totalmente inviável. Então, a gente precisa encontrar uma solução para a gente vencer esse desafio, que não é fácil, né? E aí eu acho que não sei se ela fez uma pergunta com relação a um posto ou a um poço, que também esse pessoal que mora aqui naquele trecho, eles sofrem muito da questão do abastecimento de água. E aí a gente já fez algumas reivindicações através do nosso deputado Mário Ricardo, para poder a Compesa atuar nesse sentido de melhorar a questão da oferta do abastecimento de água, né? Aqui, principalmente aqui na área litorânea da nossa cidade. Então, eu acho que pode ser. Se for com relação ao poço, a gente vai estar sempre em contato e brigando junto com a população para que a Compesa faça as obras necessárias para melhorar a questão do abastecimento de água. Isso com relação ao posto de saúde, sim. Nós temos, dentro da nossa proposta, do nosso plano de governo, um projeto de ampliar o número de equipes de saúde da família nessas áreas, do Janga, Pau Amarelo, Nossa Senhora do Ó, Maria Farinha e Conceição. Conceição e Maria Farinha. A resposta foi dada aí. Gente, tem muitas perguntas, mas assim, eu vejo que as pessoas vão colocando aqui muitas coisas, mas eu fiz uma seleção já de perguntas, como se fosse a voz de vocês, viu? Que vocês estão aí ouvindo a gente. E as pessoas que irão ouvir também,
Eu fiz essa seleção, não posso fazer todas as perguntas que vocês estão colocando aí, mas selecionei algumas e as respostas, espero que vocês tenham ficado contentes com as respostas. Agora, essa é a minha pergunta, Padilha. Eu sou da área de... Eu sou escritora, eu sou fotógrafa, e a gente sabe muito que cultura, lazer, esporte, vou colocar tudo junto, para ser a voz desses grupos todos aqui. O que você pretende, o que você tem de projetos para contemplar essas pessoas que sobrevivem, que muitas delas sobrevivem da arte e da cultura, viu? Fabi, infelizmente, durante os últimos 3 anos e 9 meses, eu digo mais, durante os últimos 20 anos na nossa cidade, os nossos artesãos, as pessoas que fazem cultura, as pessoas que fazem esporte na cidade, elas sofreram muito, né? A gente precisa, como eu disse, a gente precisa virar a página. Esquecer a política do passado e viver uma nova política na nossa cidade. Paulista é uma cidade muito rica na cultura, né? Paulista é uma cidade que tem o coco, né? Que tem a ciranda, que tem o cavalo marinho, que tem diversos grupos em alguns bairros, como, por exemplo, no bairro da Vila Invadida, a gente tem um grupo muito forte de resistência do rap, do rock, no bairro de Jardim Paulista também, no bairro de Jardim Maranguape também. Então, a gente tem que começar a olhar a cultura com outro olho, com outro olhar. Eu acredito muito que existem algumas áreas que eles ajudam o poder público a direcionar as pessoas para o caminho do bem, que eu classifico 2 caminhos. O caminho do mal, que é um caminho com muitas facilidades, um caminho com portas largas, mas infelizmente as pessoas que se direcionam para esse caminho não têm um futuro promissor. E tem o caminho do bem, que é um caminho que tem as portas mais estreitas, curvas sinuosas, com mais dificuldades. Mas a gente sabe que quando a gente busca esse caminho, a gente tem um futuro muito promissor. As dificuldades existem, mas a gente sabe que a gente vai ter um futuro promissor. E eu acredito que o esporte, a cultura, a arte, o lazer, a educação, são essas áreas que a gente faz, que nos ajudam o poder público a direcionar as pessoas para esse caminho. Então a gente precisa muito fomentar, né, a questão da prática esportiva. A gente tem diversas pessoas que fazem projetos esportivos sem ajuda nenhuma do poder público, mas que fazem, como eu dei até uma expressão que se diz, fazem das tripas coração para tirarem do papel e ofertarem serviços, projetos esportivos em diversas modalidades, seja no futebol, né, no vôlei, no basquete, nas artes marciais. Acabei de vir agora de uma reunião, né, de uma pessoa, de uma menina, que ela faz um projeto social de artes marciais, de jiu-jitsu, que ela estava pedindo ajuda porque muitos atletas delas são bons, precisam estar participando de competições e, infelizmente, o poder público não ajuda em nada, né? Então, a gente precisa dar oportunidade a essas pessoas. Na área da cultura, a gente precisa estabelecer dentro do calendário de atividades culturais e de atividades das grandes eventos, a gente precisa dar oportunidade a quem faz cultura de verdade. A gente tem um grupo de afoxé em Maranguapium, que, infelizmente, para eles serem reconhecidos e para eles serem contratados, eles precisam sair para fora de Paulista. Eles são contratados em Olinda, são contratados em Recife, foram convidados para participar do Festival do Inverno de Garanhuns, e aqui em Paulista eles não têm a oportunidade de se apresentar. Então a gente precisa virar a chave dessa forma de fazer política que o povo cansou. O povo de Paulista quer a mudança, e a mudança é efetiva, não é simplesmente mudar do atual prefeito para voltar para o ex-prefeito. Não, é mudar efetivamente, dando oportunidade a quem nunca teve oportunidade. Quem já teve a sua chance, que siga seu caminho, não volte para tomar conta da cidade, porque já teve a oportunidade, e se fez ou não fez, é problema deles. O povo quer dar uma oportunidade a um novo. Padilha, agora para encerrar mesmo, essa é a última para encerrar. É sobre a questão, até colocar aqui uma mensagem aqui, mas eu também tenho essa pergunta: quais são suas propostas para a preservação das nossas florestas no âmbito municipal? A gente sabe que é bom também o desenvolvimento. O desenvolvimento é bom, mas como unir essas duas coisas? Desenvolver e proteger. A gente sabe que o desenvolvimento é importante para qualquer cidade, mas a gente precisa se desenvolver de maneira sustentável, principalmente preservando as nossas matas, né? A gente sabe que a gente precisa, o pulmão. O Paulista ainda tem grandes matas que são o pulmão da nossa cidade, né? A gente tem a Mata da Jaguarana, tem a Mata do Janga, a gente tem a Reserva Ecológica de Caetés,
Nós temos a Mata do Frio, que mesmo sendo muito devastada hoje, mas ainda existem alguns pontos verdes que a gente precisa preservar. É aquela história, a gente precisa que o desenvolvimento, principalmente do ramo da construção civil, ele venha, mas que as medidas compensatórias e que as medidas mitigatórias, que são exatamente para converter aquele impacto gerado em razão daquele empreendimento, elas sejam atuadas efetivamente. Para cada árvore que for derrubada, a gente precisa obrigar aquele empreendedor a replantar, mas não apenas uma árvore, substituindo uma pela outra, não. Se cortou uma, a gente precisa obrigar para que ele plante mais 3, mais 4, mais 5. Então, a gente precisa fazer o desenvolvimento sustentável de maneira que a nossa mata, o nosso verde, o nosso pulmão, ele seja preservado. Além disso, a gente também precisa preservar os nossos mananciais, precisa preservar os nossos rios. O Rio Paratibe, para quem vive Paulista há muito tempo, o Rio Paratibe era um rio que as pessoas tomavam banho nele. Infelizmente, hoje, o rio é um rio totalmente impróprio para tudo. Mas a gente ainda vê que a natureza ela resiste a toda essa poluição que existe no rio. Onde lá no Rio Paratiba a gente ainda vê a existência de jacarés, de tartarugas. Então a gente precisa organizar o nosso meio ambiente de maneira que ele atue efetivamente na questão do combate ao desmatamento, na questão da aplicação das medidas de compensação e das medidas de mitigação efetivamente na área onde o empreendimento está sendo executado, né? Que isso aqui deixa bem claro. Não adianta eu estar construindo um empreendimento em Maria Farinha e a medida compensatória ou mitigatória ser aplicada no bairro de Maraguape 2. Não tem sentido. Se o impacto gerado pelo empreendimento é em Maria Farinha, eu tenho que desenvolver essas medidas no bairro de Maria Farinha. Então, essas coisas que a gente precisa ajustar. O crescimento é importante, o desenvolvimento é muito importante para poder fazer a cidade crescer. Mas a gente tem que fazer de maneira responsável e sustentável. Olha, gente, agora chegou ao fim. Eu sei que vocês estão aí querendo muitas respostas, mas por enquanto vão ficando satisfeitos com as respostas que foram dadas aqui. Foi muito bom falar com o candidato a prefeito Francisco Padilha. Trouxe muitos esclarecimentos sobre seus projetos, sobre os planos, sobre o envolvimento da população. Muitas coisas boas, viu, gente? Então, eu gostaria de agradecer imensamente a você por atender esse pedido, a sua equipe, que foi muito gentil, muito gente boa mesmo. Como eu falei, pelo respeito tudo ao trabalho que eu faço com os artistas, mas eu queria trazer um pouco da política para dentro, para que as pessoas possam também se direcionar e saber, conhecer as pessoas em quem elas vão votar. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu quero falar para você, e eu falo muito, que é essa frase que diz: a história do homem e do político estão interligadas, mas o que sobressai é a humanidade. Isso. Então, deixo isso para você e já agradecendo. Você também pode fazer seus agradecimentos e a gente vai encerrar a live. Fabiana, eu queria agradecer a você e a sua página, né, Chá Prosiarte, que é uma página exatamente feita para poder dar espaço aos artistas, dar espaço a essa conversa, né, da parte cultural. Mas é importante quando você abre a oportunidade para o político se apresentar, para o político mostrar que precisa Paulista ser olhada com um olhar diferente, um olhar de um filho da cidade que quer fazer muito pela sua cidade. A gente precisa dessa oportunidade. É isso que eu venho pedir a vocês que estão aqui acompanhando e vocês que podem conquistar cada vez mais votos para poder fazer com que esse projeto alcance o objetivo. Então, agradeço muito a você a oportunidade que você me deu de falar um pouquinho das nossas propostas, o que a gente pensa para o futuro da cidade e, principalmente, pedir a oportunidade para no dia 6 de outubro a gente fazer a mudança que o Paulista precisa, fazer a mudança que o Paulista quer, votando no 12. Né? É o time de Lula, é o time da senadora Tereza Leitão, é o time do senador Humberto Costa, do ministro Carlos Lupe, é o time que vai fazer com que Paulista volte a se encaminhar para o caminho do desenvolvimento, do crescimento, né? O caminho da qualificação profissional, do emprego, né? Da melhoria do serviço público de saúde, de educação, de assistência. É fazer com que o paulistense volte a sentir orgulho e bater no peito e dizer que ama a cidade que mora e que ama nossa amada Paulista, porque é uma cidade que realmente... Eu não nasci aqui, mas há 43 anos moro aqui
é aqui que eu crio meus filhos, é aqui que eu atuo profissionalmente e é aqui que eu quero melhorar ainda mais a vida dos nossos cidadãos que hoje, infelizmente, como eu disse, vivem uma depressão em razão de uma gestão que não disse para que veio e agora a gente tem que dar um basta. Dar um basta nesses 20 anos de atraso e avançar, dando oportunidade a quem precisa de oportunidade. Então, Fabiano, eu queria agradecer a você e agradecer a todos que nos acompanharam, que interagiram, que contribuíram e coloco minha disposição para, se você quiser me chamar outras vezes, estou à disposição para a gente conversar mais. E lembrando as pessoas, no dia 6 de outubro, vamos votar em Padilha 12 para mudar de verdade. Obrigado, viu? Bravo, Deus abençoe a todos e até a próxima. Valeu.